Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Na Guatemala, uma eleição crucial para a democracia. Guatemaltecos elegem Bernardo Arévalo para presidente do país. No Equador, Luísa Gonzalez e Daniel Noboa vão disputar o segundo turno das eleições. Os incêndios florestais voltam a atingir a Grécia e o Canadá e um território espanhol nas Ilhas Canárias. Milhares de moradores deixaram suas casas frente ao avanço das chamas. O presidente Lula chega à África do Sul para participar da cúpula dos BRICS, onde pretende retomar os laços do Brasil com os países africanos. A Receita Federal abrirá as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O ônibus com torcedores do Corinthians capota em Minas Gerais, onde seguia para São Paulo. Em depoimento à Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti afirma que entrava no Ministério da Defesa pela porta dos fundos. E na final da Copa Feminina, a Espanha vence a Inglaterra e se torna campeã, conquistando o primeiro título da seleção. O Jornal Mundial está começando. Os grandes incêndios florestais estão preocupando autoridades no Canadá, Grécia e Tenerife, território espanhol nas Ilhas Canárias. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas frente ao avanço das chamas. A propagação extremamente rápida das chamas levou 2 grandes incêndios a se fundirem na Colômbia Britânica, oeste do Canadá. Autoridades informaram neste domingo que cerca de 30 mil pessoas estão sob estado de emergência e receberam ordem de evacuação. Outras 36 mil estão em alerta e prontas para se deslocarem. Os bombeiros, auxiliados por helicópteros, trabalham para impedir o progresso das chamas em áreas onde continuam avançando através de florestas e pastagens. No norte do país, quase todos os 20 mil habitantes de Yellowknife, capital dos territórios do Noroeste, precisaram deixar suas casas. A cidade está cercada há dias por focos. Na ilha espanhola de Tenerife, no arquipélago das Canárias, perto da costa da África Ocidental, os bombeiros avançam na extinção de um enorme incêndio. As chamas, que começaram na terça-feira, já queimaram 8.400 hectares e obrigaram a evacuação de mais de 12 mil pessoas. Cerca de 20 unidades aéreas se uniram aos esforços para apagar o fogo neste domingo. A situação é a mesma em Alexandrópolis, na Grécia. Fortes ventos alimentam as chamas, iniciadas no sábado, forçando a saída de moradores da região. De acordo com o Ministério da Proteção Civil e Crise Climática, os bombeiros combateram 53 incêndios florestais nas últimas 24 horas. Os trabalhos tentam evitar que um centro de resgate de animais perto da Vila de Dórico seja atingido. Uma TV estatal relatou que o trânsito em uma importante rodovia da região foi interrompido, forçando o fechamento da passagem de fronteira entre a Turquia e a Grécia em Uppsala. O presidente Lula chegou nesta segunda-feira à África do Sul, onde participou da cúpula dos BRICS. Ele afirmou que pretende retomar os laços do Brasil com os países africanos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Joanesburgo nesta segunda-feira. Ele vai participar da 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS, que acontece entre os dias 22 e 24 de agosto. Esta será a primeira reunião do grupo realizada de forma presencial desde o início da pandemia de Covid-19. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apenas Vladimir Putin vai participar de forma remota. De acordo com a Agência Brasil, além da cúpula do BRICS na África do Sul, a comitiva brasileira também vai visitar Angola e participar da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em São Tomé e Príncipe. Na semana passada, ao receber em Brasília o embaixador de Angola, Lula afirmou que quer retomar a cooperação do Brasil com os países africanos. Na Guatemala, Bernardo Arévalo foi eleito novo presidente da República. Guatemaltecos votaram em uma eleição crucial para a democracia. A ex-primeira-dama derrotada, Sandra Torres, ainda não reconheceu a derrota. O social-democrata Bernardo Arévalo se impôs nas urnas e conquistou a presidência da Guatemala.
Ele teve 58% dos votos contra 37% dos da ex-primeira-dama Sandra Torres, que ainda não reconheceu a derrota. No discurso de vitória, Arévalo reiterou a promessa de combater a corrupção. Os guatemaltecos hoje, as guatemaltecas hoje... Os guatemaltecos hoje, as guatemaltecas hoje têm esperança e estamos celebrando nas ruas essa recuperação do sentido de esperança no nosso país. Del sentido de esperança em nosso país. Arévalo confirmou que o presidente em fim de mandato, Alejandro Giammattei, ligou para parabenizar pela vitória. Ele também recebeu ligações dos presidentes do México e de El Salvador, além dos embaixadores dos Estados Unidos e da União Europeia. Filho do primeiro presidente eleito democraticamente na Guatemala, Juan José Arévalo, o presidente eleito promete seguir o caminho do pai com uma agenda de mudanças sociais. Depois de ser a surpresa do primeiro turno em junho, ele gerou esperanças de renovação em um país afundado na pobreza, na violência e na corrupção. Arévalo é visto com apreensão pela elite política e empresarial. A promotoria tentou retirá-lo das eleições para impedir uma chegada ao poder, mas a Suprema Corte anulou na última sexta-feira a ordem de inabilitar o partido Semilla de Arévalo. No Equador, a candidata Luísa González foi a mais votada nas eleições de domingo, marcadas pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio no dia 9 de agosto. O segundo mais votado foi Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do país. O Equador vai escolher o próximo presidente no segundo turno, em 15 de outubro, em um novo duelo entre o socialismo e a direita. Ambos querem governar um país dividido, abalado pela violência do narcotráfico e de luto pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio. Luísa González, candidata do ex-presidente socialista Rafael Correa, vai enfrentar Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do Equador e que foi a surpresa do primeiro turno. Os dois foram os mais votados nas eleições de domingo, com 33% para Luísa e 24% dos votos para Daniel. Isso significa que este Equador corajoso, este Equador com sentido de pátria, se mobilizou, quebrou o medo, deu mais peso à esperança de mudança e votou em uma mulher na Revolução Cidadã. Daniel Noboa, considerado a surpresa da votação, comemorou a ida ao segundo turno. Ainda não atingimos o objetivo, que é a presidência da República. O que fizemos foi passar para o segundo turno. Por isso, parabenizo a minha equipe e a todas as pessoas que me acompanham. O candidato que substituiu o ex-jornalista Fernando Villavicencio foi Christian Zurita, seu melhor amigo e parceiro de reportagens, que revelaram grandes escândalos de corrupção. De acordo com a apuração preliminar, ele ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. González e Noboa vão protagonizar um novo confronto entre esquerda e direita. Este é o terceiro duelo consecutivo do tipo no pequeno país de 18 milhões e 300 mil habitantes. A eleição de domingo teve uma taxa de participação de 82% dos mais de 13 milhões de equatorianos obrigados a votar. Nos últimos anos, o Equador se tornou um centro de operações para cartéis de drogas estrangeiros e locais, que impõem um regime de terror com assassinatos, sequestros e extorsões. Veja a seguir: um ônibus com torcedores do Corinthians capota em Igarapé, no estado de Minas Gerais. E a Receita Federal abrirá as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. Um grave acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians ocorreu na madrugada deste domingo em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após um jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 7 morreram no acidente.
As causas ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. No entanto, testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o motorista do ônibus gritou que o veículo estava sem freio. A Receita Federal abrirá na próxima quinta-feira as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2023, relativo ao ano base 2022. Caio Teles traz agora mais informações para a gente sobre isso. Boa noite, Caio. Olá, Gabriel, Alice, uma boa noite aí para vocês e a todos, que acompanham a nossa programação. Bom, a Receita Federal informou que abrirá na próxima quinta-feira, dia 24, a partir das 10 horas, as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 relativo ao ano base 2022. Ao todo, o lote será pago a 6,11 milhões de contribuintes e as restituições são 7,5 bilhões de reais. Os recursos serão depositados em 31 de agosto. O governo informou que o total é de 7,5 bilhões de reais em restituição e 914,4 milhões de reais serão destinados aos contribuintes com prioridade no recebimento. Confira agora. 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos, 86.427 contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.065 contribuintes com algumas deficiências físico-mental ou moléstia grave, 30.453 contribuintes, 209.288 contribuintes que receberão prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optada por receber a restituição via Pix. De acordo com os dados do Fisco, a maior parte do valor a ser pago neste lote de instituições do imposto de renda, cerca de 6,6 bilhões de reais, se destinará aos contribuintes sem prioridade legal. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet a partir de segunda-feira, ao clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta clicar em Consultar a restituição. Então fica aí a informação para quem precisa aí. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal Mundial. Gabriel, Alice, é com vocês. Muito obrigada pelas informações, Caio. Tenha uma boa noite. O hacker Walter Delgatti Neto afirmou à Polícia Federal que entrava no Ministério da Defesa para debater as urnas eletrônicas de uma forma não usual, pela porta dos fundos. A reportagem é de Rodrigo Jesus. O hacker Walter Delgatti Neto afirmou à Polícia Federal que entrava no Ministério da Defesa para debater urnas eletrônicas de uma forma não usual, pelas portas dos fundos. O advogado Delgatti, Ariovaldo Moreira, confirmou ao blog que essa informação constou no depoimento dado à PF na última sexta-feira, marcada após o hacker falar à CPI dos atos golpistas no Congresso e dar novos detalhes de sua relação com o governo Jair Bolsonaro. Na avaliação do advogado, essa entrada pelos fundos acontecia para que a presença do hacker não ficasse registrada no sistema da portaria principal. Delgatti Neto afirmou à CPI que, nesses encontros, ele orientou a íntegra do conteúdo do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas entregue ao Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2022, após as eleições presidenciais. Ele também disse que participou dessas reuniões a pedido do então presidente Jair Bolsonaro. O hacker disse que se reuniu 5 vezes no Ministério da Defesa com técnicos da pasta e que a posição final sobre o Ministério, sobre a confiabilidade do sistema eleitoral, foi definida por ele. A PF e a CPI buscam provas de que essas reuniões de fato foram realizadas. Diante de 75 mil espectadores em Sydney, a seleção espanhola conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina de Futebol com a vitória por 1-0 sobre a Inglaterra. A primeira edição do torneio, com 32 seleções, foi sucesso de público. A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo Feminina neste domingo. La Roja derrotou a seleção da Inglaterra por 1-0 em uma final histórica e garantiu seu primeiro título mundial na categoria.
As espanholas também levaram os prêmios de melhor jogadora do torneio para a meio-campista Aitana Bonmati e melhor jovem jogadora para a atacante Salma Paraluelo. Foi uma grande noite, realmente inesperada. Conseguimos os ingressos ontem, então foi ótimo ver a Espanha em Sydney. Tenho muito orgulho das meninas, foi uma partida muito boa. A 9ª edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e na Nova Zelândia, foi a primeira com 32 seleções participantes. Na edição anterior, disputada na França em 2019, foram 24. O Mundial foi marcado por estádios cheios e recordes de público. Para a final, quase 75 mil torcedores lotaram o Stadium Austrália. Nós vamos agora até Goiás saber da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. O que você destaca para hoje aí nesse clima para o Brasil? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a você que nos assistem. Vamos ver agora como fica o tempo para amanhã e no restante da semana no país. Após um fim de semana onde a umidade do ar aumentou em várias partes secas do país por causa das chuvas, a terça-feira promete chuvas em ao menos 2 regiões. Sudeste e Centro-Oeste, como resquício dos últimos dias. No Sudeste, São Paulo pode ter um dia seco, mas Rio de Janeiro e principalmente Espírito Santo e Belo Horizonte terão pancadas de chuva em pontos isolados ao longo do dia. O motivo é que muitas áreas de instabilidade fizeram com que o bloqueio de ar seco, que predominava na região central do país, perdesse força. Como resultado disso, o Centro-Oeste poderá ter ao menos pancadas de chuva isoladas, mas com alguma força. No Distrito Federal e em Goiás, onde está tudo muito seco, pode chover ao longo do dia. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no entanto, devem sofrer menos essa influência. Apesar disso, a frente fria que passou pelo país no fim de semana já se foi e o calor começa a retornar. No sul do país, há previsão de chuva em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, principalmente nas capitais. Já no Paraná, não chove e a máxima poderá chegar aos 27 graus. O litoral nordestino seguirá a tendência das últimas 2 semanas, das temperaturas altas e amenas, entre 23 graus e 30 graus, e chuvas. A área que vai de Salvador até o Maranhão deve ter pancadas de chuva em ao menos algum momento durante o dia. Já o norte do país continua dividido ao meio entre chuvas fracas e moderadas e bem esporádicas, de Amazonas ao Amapá e tempo seco do Acre até o Tocantins. Vamos ver agora as máximas e as mínimas em algumas capitais, começando com Florianópolis, em Santa Catarina. A mínima será de 15 graus e a máxima de 28. Na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro terá a mínima de 16 graus e a máxima de 33. Cuiabá será novamente a capital mais quente do dia, mínima de 24 e máxima de 41 graus. Alerta em Cuiabá. Em Palmas, no Tocantins, a mínima será de 23 graus e a máxima de 39. Recife, no Pernambuco, terá a mínima de 23 graus e máxima de 28. Já em Manaus também será bastante quente, a mínima será de 26 graus e a máxima será de 39 graus. Boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. Obrigada, Marcelo. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, BTM e JM. Boa noite para você. E amanhã você confere mais notícias no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.